Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 21. Glória a Deus. Quero ler 3 versículos com os irmãos. Em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Para você que tem pouca habilidade em abrir a Bíblia, é o último livro da Bíblia. Livro de Apocalipse. O versículo 5 diz assim: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quantos crê, irmãos, que a palavra de Deus é fiel e verdadeira? Você crê mesmo, amém? Versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Diga comigo: tudo está feito. Amém? Não tem mais nada a ser feito, irmãos. Apocalipse diz que tudo já está feito. Versículo 6 mais uma vez. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça. Quantos podem dar glória a Deus? Darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quantos filhos nós temos aqui essa noite? Glória a Deus. Queridos, nós precisamos crer mais na palavra. Nós precisamos crer mais em Deus. Nós precisamos elevar o nosso nível de fé. Porque Deus, a função de Deus, irmãos, é cumprir com a palavra dele. E a função nossa é crer. Quando você crê, você recebe o que você creu. O que Deus espera de nós? Somente uma coisa Deus espera de nós: que nós tenhamos fé, que nós passamos a crer de fato e de verdade no que Ele diz na sua palavra. O que você tem de Deus agora, nesse exato momento, você tem por meio da fé. O que você tem hoje de Deus é fruto do seu crer, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe pessoas para abençoar mais do que outras. Deus está pronto a abençoar qualquer pessoa, desde que essa pessoa creia, desde que essa pessoa acredite nele. O versículo 5 diz que Deus fez novas todas as coisas. Nós precisamos receber um entendimento, irmãos, maior da obra de Jesus. Nós precisamos entender com mais profundidade quem nós somos, o que Deus fez por nós e que tipo de vida que nós temos e o que temos em Deus. Eu estava olhando alguns textos na Bíblia. Eu estava olhando a palavra velho. Tem algumas palavras na Bíblia que Deus não aceita. Por exemplo, a palavra morte. Eu disse domingo passado, vou repetir. É uma palavra que não existe no dicionário de Deus. Essa palavra velho. Você vê Deus sempre levando o homem a deixar o que é velho. Em Colossenses no capítulo 3, Paulo diz que nós devemos abandonar o que é velho e entrar no novo. Diz aqui Deus no versículo 5, que Ele fez novas todas as coisas. Queridos, o sacrifício de Jesus na cruz foi para nos colocar numa nova realidade.
foi para nos colocar num novo lugar. E Deus, já sabendo da dificuldade do homem de crer que em Jesus eu estou curado, de que em Jesus eu estou santificado. Quem aqui está santificado pelo sangue de Jesus? Da glória a Deus. Deus, por saber da dificuldade do homem, do crer na obra que ele realizou, porque ela é tão grande, irmãos, e ela é tão perfeita, e ela é tão poderosa, e você recebe tudo isso somente pelo crer. E Deus, sabendo da dificuldade do homem de receber tudo dele pelo crer, Deus disse: João, escreve estas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Irmãos, se tem uma coisa perfeita na terra, é a palavra de Deus. Se tem algo fiel que você pode se agarrar, se tem algo que você pode abraçar como algo verdadeiro, é o que está escrito na palavra de Deus. E a obra de Deus, irmãos, você recebe ela simplesmente crendo na fidelidade da palavra, simplesmente crendo que essa palavra é a verdade. Eu não me canso de ouvir o testemunho do Kenneth Hagin, quando ele creu que Deus era suficiente para tirá-lo daquela cama, onde os médicos não deram nenhuma chance para ele, onde os homens não deram nenhuma chance. Quando ele recebeu o crer dentro dele, irmãos, quando ele acreditou que essa palavra é fiel e verdadeira, ele diz para os seus pais: remova do meu quarto todos os remédios. E a partir daquele momento, queridos, tudo se tornou novo na vida de Kenneth Hagin. Ele viveu 17 anos na cama, cada dia morrendo mais, até o momento em que ele creu que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando ele creu, irmãos, aqueles 17 anos de vida velha acabou na vida dele, e ele viveu mais 70 e poucos anos, ou melhor, 60 e poucos anos. Ele entrou num período novo de Deus, e durante esses outros 60 e poucos anos que ele viveu, ele conta que ele nunca adoeceu. Ele conta, irmãos, que ele viveu tempo na vida dele em todas as coisas. Eis que faço tudo novo. Irmãos, o crer nos coloca numa nova realidade. O crer nos coloca numa possibilidade, na condição de ter tudo novo. Queridos, eu quero te dar uma palavra: chega de ser bem no casamento, mas de ser mal nas finanças, porque a palavra diz que Deus fez novo. Chega de viver uma vida de pindaíba, chega de viver uma vida mal no casamento. Em outras áreas você vive bem, mas no casamento não flui. Não, diz aqui que essas palavras são fiéis e verdadeiras, e ele fez tudo novo. Irmãos, quem aqui gosta do que é novo? Da glória a Deus. Ontem eu estava na casa do irmão, ele foi me mostrar um carro novo. Irmãos, eu entrei dentro daquele carro, tudo que é carro é bom, porque o novo é bom. Quem aqui quer entrar no novo? Da glória a Deus. Eis que faço coisas novas. Aí no versículo 6, irmãos, Deus diz assim: tudo está feito. Tudo já está feito. Deus já fez tudo para você, irmãos. Eu estou esperando Deus fazer isso. Quando você diz: Deus, quando que o Senhor vai fazer isso na minha vida? Deus diz lá: meu filho, eu já fiz. Tudo já está feito. E aí você precisa entender o que Paulo diz no capítulo 1 de Efésios, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Está tudo pronto, irmãos. A nossa cura está pronta, a nossa salvação está pronta, a nossa saúde está pronta, a nossa vida financeira está pronta, a nossa vitória sobre o diabo está pronta. Essa semana um irmão dizendo para mim: pastor, eu estou sendo oprimido pelo diabo. Eu disse: mas Deus fez novo. Deus fez tudo novo.
Deus fez para você uma vitória sobre o diabo. Deus fez para nós, irmãos, uma vitória sobre o mundo. Queridos, é possível. Quanto mais eu medito na palavra, mais eu percebo que é possível nós vivermos uma vida aqui na terra como se já estivesse na eternidade. É possível entrar no novo. É possível entrar numa vida diferente, mas nós precisamos entender: tudo já está feito. Jesus já fez tudo, irmãos. Daqui a pouco nós vamos ler um texto em Hebreus, mas antes, esses dias atrás eu estava com o Bernardo, lá em Araxá, e ele tem mais de 80 anos, quase 90 anos de idade. Aí ele estava na mesa comendo com a gente, ele disse assim: olha, eu corro, até hoje eu corro. Mas ele disse: o meu filho, ele fica me vigiando para mim não correr. Porque o meu filho diz: pai, o senhor não pode correr, o senhor já está com quase 90 anos, se o senhor correr e cair, quebra uma perna, um braço. Aí o filho dele disse assim: e osso de pessoas de idade, pai, demora demais a cicatrizar, às vezes nem cola. Ele disse: o meu osso cola, todos os meus ossos cola, porque o meu Deus cola qualquer coisa, tudo já está feito. E ele disse: Bernardo não vai parar de correr. Ele disse: quando meu filho sai perto de mim, aí eu vou e corro, porque eu creio que Deus pode cuidar de mim com 90 anos correndo. Sara, irmãos, teve um filho com 90. Por que o Bernardo não pode correr com 90? Por que nós não podemos correr? Nós iremos correr em nome de Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo já foi realizado. E foi realizado de uma forma nova. Deus é a favor do novo. Quem quer casa nova da glória a Deus? Carro novo, não é? Você não vê as mulheres aí, não está doido para ir lá no cara do bisturi? Que quer ficar nova, né? É verdade. Esses dias eu me olhei no espelho, eu disse: bem, se a grana der, eu acho que eu vou colocar um botox aí, um negócio, para ver se dá uma esticadinha. Porque o novo é bom, irmãos. Vamos celebrar o que é novo. Mas nós precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele não está assim, com essa cabeça nossa. Deus não está preocupado com carro, Deus não está preocupado com casa, essas coisas é para nós. O novo aqui, irmãos, é a sua realidade espiritual, porque o espiritual governa sobre o natural. Se você não entender a sua realidade de novo no espírito, você nunca entra no natural. Se você não entendeu o que Jesus fez por você e o lugar que Ele te colocou. Eu lembro quando Deus deu aquela música para o Heber, né? Nos lugares celestiais. Foi um tempo, irmãos, que eu estava num momento muito especial com Deus. E eu ouvia muito aquela música. E um dia o Heber ligou para mim e ele começou a ministrar comigo naquele texto, dizendo: Geraldo, nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora ouça, Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Primeiro a Bíblia diz que nós estamos lá. Depois a Bíblia diz que nós temos tudo lá. Porque o espiritual governa sobre o natural. Irmãos, o nosso resultado de vida aqui depende do quanto nós estamos crendo naquilo que já está feito lá em nós. Deus não vê você em derrota. Deus não vê você enfermo. Deus te vê curado. Deus não te vê você em fracasso, irmãos. Eu vim agora para esse culto com a minha esposa e eu estava dizendo: olha, nós vamos crer mais na palavra. Porque Deus, para nós, Ele é mais do que um Deus. Ele é o nosso Pai. Irmãos, eu declaro essa semana você percebendo o seu Pai cuidando de você. Amém? Essa semana você vai ver o cuidado de Deus com você. Deixa eu ler um texto com você em Hebreus, para nós entendermos. Hebreus capítulo 9. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 9. Está aí bem pertinho. Volta algumas páginas. Pastor, tudo está feito? Vamos ver se está feito mesmo, irmãos. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido
uma vez para sempre. Para quando, irmãos? Para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Quem é que crê que Jesus já tirou os seus pecados? Irmãos, saia de toda condenação. Porque a palavra de Deus diz agora já: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque foi removido de nós, irmãos, a condição de pecado. Ah, eu sou um pecador. Você não é um pecador. Pode acontecer de você cometer erros, mas você não é um pecador. Diga comigo: o pecador é aquele que comete pecado sempre. Esse é o ofício dele. Ele está sempre cometendo pecado. Não é o seu caso. Você vive em Deus, você vive a santidade. Pecar para você é um acidente, porque já foi retirado de você os pecados. Quando você creu no que Jesus fez. Irmãos, muitas vezes nós não vamos além. Nós não entramos nessa vida de abundância. Nós não entramos nessa vida nova. Porque o diabo, ele é mestre em nos acusar. Ele tem a capacidade de mexer na nossa alma. E você puxa aquele pecado lá de 1977. Fui longe, né? E você puxa ele. E o diabo vem: mas você lembra? Sabe, irmãos, nós temos que aprender a viver no novo. No novo, você não submete as acusações do diabo. No novo, você assume uma postura de confissão. Sobre mim está o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Quando Jesus está na fila do batismo, João olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Aquela palavra tirar no original grego ali significa arrancar com raiz de tudo. Ele tira. Se você creu um dia, foi tirado. E a vida de pecado, irmãos, que o diabo tanto te acusa, ela não é verdadeira. Verdadeira é a vida que Deus colocou em você. É a vida dele, é a nova vida. Ele removeu o primeiro para colocar o segundo. Sempre que o novo vai entrar, é preciso remover o velho. Eu lembro que logo quando eu converti, um pastor foi na minha igreja e ele estava ensinando sobre isso. Como receber o novo. São muitos anos, 1989. E ele disse: sempre para o novo entrar, o velho tem que sair. Irmãos, eu estava na segunda Brasília. Brasília, para quem não sabe, é um carro, irmãos. Porque tem muitos que ficam olhando assim: é um carro essa coisa. Eu já estava na segunda Brasília, eu não conseguia sair da Brasília. Irmãos, Brasília é um carro que tem um motor dentro do carro. Pensa num trem que esquenta. Você só anda nervoso. Dono de Brasília, você tem que tomar cuidado com ele. Porque ele só fica nervoso. Ele desce do carro e fala: o que foi? Porque ele anda quente o tempo inteiro, irmãos. Aquele motor, irmãos, é um barulho. Sabe o que eu fazia com as minhas Brasílias? Que além de eu ter duas Brasílias, era velha ainda. Aí eu colocava um cobertor em cima do motor. E parafusava aquele cobertor que era para abafar o motor. Mas não adiantava, irmãos. Aquilo é um inferno. Irmãos, eu acho que Brasília quem inventou foi o diabo. A Volkswagen pediu um auxílio ao diabo para fazer aquela coisa. Algumas delas têm 2 carburadores, irmão. Não existe gente na terra que consegue regular aquilo. Eu tinha 2. Eu tinha uma amarela. Uma vez o guarda me parou, irmão, estava escrito no documento assim: amarelo. Aí o guarda disse assim: moço, que amarelo é esse da sua Brasília? Porque ela era branca e eu tinha feito uma troca, eu troquei a cor dela. Depois eu conto a história, por que eu troquei? Eu coloquei um amarelo. Aí o guarda olhou, estava só escrito assim: amarelo. Antigamente os documentos vinham amarelo e aí definia que amarelo que era. Mas o Detran colocou só amarelo. Aí o guarda disse: moço, esse amarelo do seu carro, que amarelo que é? Eu falei: eu não sei, moço, é amarelo. O senhor não está vendo? Aí ele: não, mas tem que definir aqui qual amarelo que é. Irmãos, e eu olhei para o meu amarelo, para o meu carro, para a minha Brasília, e não vinha nenhuma definição.
Aí eu disse: moço, quero um amarelo muito feio, irmãos. Eu disse assim: isso aí é amarelo, cor de cocô de neném. Você já viu aqueles neném que soltam um cocô que ninguém copia aquele amarelo do cocô de ninguém? Era a minha Brasília, irmão. E aí um dia eu vou descendo para casa da minha mãe, nessa Brasília, para almoçar, depois da escola dominical. E eu fiz uma curva. Eu vivi uma vida de pindaíba, irmãos. A bicha era 2 carburador, bebia mais do que o finado barbudim, né? E eu soltei na banguela para economizar, desliguei o carro. Quando eu fui fazer a curva, o volante dela travou. E ela entrou dentro de uma fábrica de roupa. Pá! Eu levei ela para a oficina. Eu gastei R$3.700 nela. E aí, fui vender ela. Eu anunciei ela por 4.000, irmãos. Aí as pessoas ligavam para mim e diziam: olha, você confundiu. Você anunciou uma BMW com preço de Brasília. Ela valia R$700, irmãos. Eu anunciei por 4, porque ela ficou bonitinha. E aí um dia chegou um cara na minha casa e eu deixei ela debaixo de um pé de manga. E lá era um galinheiro, as galinhas ficavam jogando cocô em cima dela. Aí chegou um pedreiro na minha casa e começou a olhar para ela e disse: meu Deus, que Brasília bonita. Eu falei: linda, nunca vi outra igual. Ele disse: olha, eu tenho vontade de ter um carro desse. Eu falei, quase que falei: leva esse inferno. Ele falou: quanto você quer nesse carro? Eu falei: eu quero 3.000. Ele falou: vou lá em casa contar o meu dinheiro. Foi lá na casa dele, voltou, falou: olha, meu dinheiro só deu 2.700. Eu falei: não é seu dinheiro, é meu dinheiro. Pega o seu carro e vai embora daqui. E o Heber tinha comprado uma Brasília para um pastor que trabalhava junto com a gente. E aí esse pastor foi viajar, irmãos. Foi ver a mãe dele aqui em Minas. Quando chegou lá, a mãe dele deu um carro novo para o pastor. E ele voltou todo feliz. Chegou lá em São Luís e ele disse para o Heber: Heber, eu não quero mais essa Brasília. Para quem que o Heber deu a Brasília? Vocês estão rindo, porque não era vocês. Irmãos, ganhei outra Brasília. Eu falei: Deus, por favor, me liberta de Brasília, em nome de Jesus. Espírito da Brasília, demônio da Brasília, sai de mim. Irmãos, eu só tenho um problema na minha alma, é Brasília. Quando eu estou andando que passa a Brasília perto de mim, as minhas lembranças, eu olho para aquela tampinha traseira dela, irmãos, eu empurrei tanto aquilo. Não, queridos, partida, eu colocava a chave e dizia: Senhor, em nome de Jesus, tá! Quantas vezes que a fé não funcionou, irmão? Aí eu ouvi naquele homem, ele disse: é preciso remover o velho. Irmãos, acho que tem Deus falando com algumas pessoas aqui. Remova o velho, irmãos. Sabe aquela sapateira que você tem lá na sua casa? Tem 300 sapatos velhos. Aquele palitózão antigão, aquele xadrez, o cara joga dama nas suas costas. Aquele paletó que você casou com ele em 1961. Você não consegue mais entrar dentro dele. Está lá guardado. Para que isso? É lembrança. Irmãos, isso não é lembrança, isso é um castigo. Roupa velha, vasilha velha, né? Eu tenho uma pessoa na minha família, irmãos, ele guarda tudo que é velho. Senta na casa dele, sabe aquele fogão, aquele dumbinho que tem 2 orelhinhas? Na frente tem 2 tijolos escorando nele. Irmãos, o fogão dele está endemoniado. Você chega perto, o fogão faz assim, sabe? Tudo velho. Ele guarda prego velho. Se não remover, irmãos, o velho, o novo não entra. Tem crente que nasceu de novo, ele já tem até o Espírito Santo, mas já está na lei ainda. Ele ainda está na religião. Ele ainda está no que é velho. Eu fiquei anos dentro de uma igreja evangélica, irmãos, ouvindo um evangelho assim que parece que nunca eu alcançava. Eu nunca chegava lá. Eu jejuava, irmãos, eu jejuava tanto. Eu orava tanto quando eu converti, porque eu queria alcançar.
E quanto mais eu jejuava, quanto mais eu orava, mais os pastores diziam: olha, está pouco ainda, você não alcançou. Parece que você nunca alcança. Irmãos, não é assim que está revelado no Evangelho. Se você recebeu Jesus, você já alcançou, você já está lá, você já entrou na eternidade. Eu vivia assim, ó, vamos fazer uma campanha agora para alcançar. Anotava aquilo. Os pastores diziam: anota tudo, no final do ano você confere. Eu fazia 10 anotações, pedia um monte de coisa para Deus, que Deus não me aguentava mais, irmão. Chegava no final do ano e ia conferir, meu Deus, que desastre. Começava tudo de novo, parece que nunca eu alcançava, nunca eu chegava lá, porque ainda estava no velho, que o velho era assim, irmão. Aquele povo do Velho Testamento, eles nunca chegavam. Sabe por que eles nunca chegavam? Porque eles não eram nascidos de novo, eles não tinham a natureza de Deus, eles não tinham o novo dele, que é Cristo. Então eles iam um tempo, mas quando eles perdiam de vista, porque eles andavam por vista, quando eles perdiam de vista, eles faziam bezerro de ouro, eles adoravam vara, adoravam mato, desviavam, faziam o que Deus havia falado para eles não fazerem, porque eles andavam porque eles estavam vendo. Mas a realidade hoje é outra, irmão. Nós andamos por aquilo que nós cremos, e nós recebemos por aquilo que nós cremos, e não há nenhum pecado mais naqueles que recebeu a Cristo. Olha o capítulo 10, versículo 9. Quem achou, diga amém. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem está aqui para fazer a vontade de Deus, diga amém. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Diga comigo: remove o primeiro. Diga: natureza velha, homem do pecado. Diga: natureza velha, homem do pecado. Remove a religião, irmãos. Remove os conceitos religiosos. Remove a vida oprimida. Remove, irmãos, a vida de escassez. Queridos, eu não vou ser antibíblico aqui. Eu não vou dizer para vocês que você nunca vai ter crises, que você nunca vai ter momentos difíceis na sua vida. Eu não posso fazer isso, porque eu estou confrontando, eu estou indo contra a palavra de Deus. Mas não é certo. Não é certo você viver na crise. Não é certo você viver na escassez, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. A palavra afirma, irmãos, que nós podemos passar por momentos difíceis, mas nós vencemos. Porque nós vamos voltar daqui a pouco para Apocalipse, vamos falar um pouco do vencedor. Porque tem-se uma ideia que o vencedor é aquele que pratica uma série de coisas para vencer. Eu vou te dar uma palavra. O vencedor é aquele que crê que Deus já fez tudo por ele, e por meio da fé, ele recebe o que está pronto para ele nas regiões celestiais. Quantos podem dar glória a Deus? Mais uma vez, versículo 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem está aqui nessa condição, irmão? Quem quer fazer a vontade de Deus aqui? Né? Esses dias eu fui pregar numa igreja muito religiosa, povo assim um tanto quanto fechado. E aí eu conversei com um obreiro, e eu fiquei olhando para aquele obreiro, e eu vi, irmãos, eu vi um retrato meu naquele obreiro. Ele começou a falar, sim, de como ele queria fazer a vontade de Deus, como que ele queria servir a Deus, como que ele queria agradar a Deus. Irmãos, aquele rapaz, ele estava à procura de agradar a Deus. Ouça, nós recebemos o Evangelho, que nos ensinou que nós agradamos a Deus quando nós construímos um templo. Quando a igreja vai construir, você dá dinheiro para o lote, você dá dinheiro para o cimento, você dá dinheiro para o tijolo. Quando você compra móveis para isso aqui, nós temos essa ideia. Tanto que nós temos muita facilidade, irmãos, de ofertar na estrutura, mas nós temos dificuldade de ofertar nas pessoas. Deus não está preocupado com a estrutura, Deus está preocupado com pessoas. Mas nós somos assim. Nós temos a facilidade de querer fabricar as coisas, de querer agradar a Deus através de coisas. E só existe uma forma de agradar a Deus: é remover, irmãos, tudo que é velho. Há tanto conceito em mim que é velho. Uma vez eu não consegui dar o dízimo. Irmãos, como o diabo me oprimiu naquela semana. Nessa época eu tinha uma bicicleta, eu ia para o trabalho de bicicleta, e eu ia passar por uma BR.
Quando eu chegava naquela BR, irmãos, o diabo dizia: uma carreta vai passar por cima de você. Hoje você morre estrangulado debaixo de uma carreta, porque você não deu o dízimo. No momento de fraqueza eu não consegui. E eu era assim, irmãos. Sabe como é que eu dava o dízimo? Eu separava até os centavos. Eu trocava o dinheiro até os centavos, que eu dava literalmente. E aí o diabo ficou me oprimindo semanas. Sabe o que eu fiz? Fui lá, peguei um dinheiro emprestado do meu pai. Peguei o dinheiro emprestado, fui lá e paguei o dízimo. Quando eu paguei aquele dízimo, irmãos, a minha alma teve uma sensação de libertação. Mas eu digo para você, irmãos, que o amor de Deus está muito acima disso. E Deus jamais vai te oprimir por causa de 10%. São poucos pastores que têm a coragem de falar isso. Até porque hoje é um mercado tremendo na igreja. Mas nós precisamos remover, irmãos, conceito. Pastor, está errado disso, não quero entrar no mérito. Está errado você ficar oprimido, porque você não conseguiu fazer algo para Deus. Porque o que agrada a Deus, irmãos, não é o que nós fazemos para Ele. O que agrada a Deus é quando você crê nele. É isso que agrada a Deus. Quando você crê. Quando você crê. Eu estava viajando e eu encontrei um homem numa vala. Ouça isso. Estava numa vala, aquelas valas que a rodovia faz para enxurrada, com os pés todos inchados, irmãos, um sol quente, as costas dele estavam cozinhando naquele asfalto quente, naquela vala. E eu parei o meu carro para socorrer ele. Quando eu fui tocar nele, não toque em mim. Os pés dele cheios de bolha. Eu não sei se aquele homem ia conseguir nem sobreviver, um sol escaldante, irmãos. Ele disse: eu não posso sair daqui, eu estou fazendo um sacrifício para Deus. Foi muitos anos atrás, aqui nessa rodovia para Rio Verde, irmãos, e aí eu tentei colocar para ele que um sacrifício já havia sido feito, o Filho de Deus já havia se sacrificado na cruz por ele. Precisamos remover o primeiro, aquela ideia religiosa, aquela ideia de fazer para Deus. Deus não quer que você faça, pelo contrário, Ele é que faz para você. Deus quer que você creia, que você remova a lei, remova a religiosidade, remova o estilo de vida, irmãos, onde você quer vencer na força do seu braço. E receba um novo estilo de vida, estabelecendo o segundo, onde você todos os dias louva a Deus, porque Deus já fez tudo. Tudo já está feito. Esses dias atrás, o irmãozinho falou: pastor, às vezes ele tem filhos, muitos filhos, e ele não ganha muito dinheiro. Ele diz: às vezes eu chego, quando eu olho para a minha despensa, eu não sei o que eu faço. Eu falei: eu vou te dizer o que você faz. Você levanta as tuas mãos e adora a Deus, porque a sua despensa está farta e cheia. Ele já fez tudo. Nós somos de Deus, irmãos, filhos. Abra sua Bíblia em Romanos, vamos terminar. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. Aleluia. Deus não vai te dar uma Brasília. Muito menos amarela. Quem achou Romanos 8, diga amém. Versículo 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem aqui é guiado pelo Espírito Santo da glória a Deus? Então você é filho de Deus, amém? Versículo 15: porque não recebemos o espírito de escravidão. Posso ouvir um glória a Deus? Porque não recebemos o espírito de escravidão. Quantos libertos nós temos aqui essa noite? Diga amém. Diga para o seu irmão, fala: Deus não planejou você escravo. Deus planejou você filho. Só um instante.
Alguns meses atrás eu contei um testemunho aqui, de um homem que eu conheci, e que eu orei muito por ele. E ele vivia uma situação muito difícil, irmãos, muito difícil mesmo. Até que um dia a avó dele estava morrendo, na casa dele, na cama dele. E ele foi lá, tipo assim, despedir da avó. E quando ele estava despedindo da avó, a avó pegou o braço dele, puxou e disse: eu preciso te contar algo que você não sabe. Aquele rapaz tinha sido criado com a avó, e ele nunca soube quem era o pai dele. E aí aquela mulher puxou ele pelo braço e disse: eu vou contar para você quem é o seu pai, que a sua mãe por anos escondeu de você, mas hoje eu vou te declarar quem é o seu pai. Sabe quem era o pai? Eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas o pai daquele rapaz é um dos homens mais ricos do nosso estado. Mas ele passou anos da sua vida, passa até hoje, porque ele tem ódio do pai dele, porque o pai dele não assumiu ele. Mas o pai dele é riquíssimo. Mas ele passou anos, irmãos, vivendo uma vida não digna. Quando a avó dele contou aquilo para ele, ele veio me contar, eu disse: remova esse tempo e entre no novo tempo na sua vida, entre na abundância do teu pai. Olha o versículo 15: porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, isso precisa entrar mais em nós. Levante as suas mãos comigo. Diga: Espírito Santo, essa verdade precisa entrar mais em mim. Quantos reconhecem isso? Nós precisamos desfrutar do nosso Pai, irmãos. Se você nasceu de novo, se você tem um Espírito, esse Espírito vai testificar dia após dia. Queridos, eu tenho autoridade para ensinar o que eu estou ensinando essa noite, porque eu conheci o Senhor e eu continuei vivendo uma vida de escravidão por muito tempo. Eu conheci o Senhor, irmãos, numa igreja onde as pessoas diziam assim: pastor não tem número de sapato, filho de pastor não tem número de sapato, pastor veste o resto da igreja, filho de pastor calça o sapatinho dos filhos dos irmãos, que os irmãos não usam mais. Eu fui criado assim. Eu fui criado no meio de um povo, irmãos, que muitas vezes, naquele tempo que eu converti, um povo que mesmo sendo filhos, vivia como escravo, mesmo sendo filhos, vivia como oprimidos. Mas o Espírito, irmãos, ele testifica conosco. Nós somos filhos de Deus. E aí eu quero voltar com você para Apocalipse, porque há algo tremendo aqui em Apocalipse. Capítulo 21. Essa semana eu estava aqui orando, e o Senhor começou a me ensinar algo aqui, irmãos. E foi tão poderoso em mim, foi tão forte em mim. Eu não sei se você vai receber como eu recebi, mas eu recebi de um jeito, irmãos, que literalmente, naquela manhã, eu esbofeteei a Satanás. Porque quando a revelação de Deus vem sobre você, quando você tem um entendimento do Espírito, quando você tem entendimento de quem Deus é, o que Ele é, e o que Ele pode. Esses dias atrás eu disse para alguns pastores aqui, eu disse: nós vamos entrar num tempo, irmãos, de milagres poderosos nesses lugares, coisas grandiosas de Deus, coisas que o homem não vai ter como dizer.
que foi o homem quem fez por nós. Mas todos vão reconhecer, foi obra do Senhor. Irmãos, eu profetizo agora na sua vida, que muitos virão até você, para reconhecer os milagres de Deus na sua vida. Seus familiares dirão, foi obra do Senhor. A igreja primitiva, ela viveu num tempo, irmãos, do sobrenatural, onde cadeias não seguravam os apóstolos, onde quando havia uma urgência de pregar em outro lugar, o Espírito Santo pegava um homem, colocava em outro lugar. O primeiro homem a andar de avião foi Filipe, tadinho do Santos Dumont. Uma igreja, irmãos, que se movia no sobrenatural, que anjos abria prisão, que anjos apareciam. Olhe, estude o livro de Atos, irmãos, e veja quantas manifestações de anjos tem no livro de Atos. Todas essas manifestações para assistir à igreja. Irmãos, a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, que os anjos são os nossos conservos. Você é servo de Cristo, mas os anjos é servo seu. E a palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. E mais do que isso, o anjo, ele está ao seu redor para servir, para trazer o sobrenatural da sua vida. Eu, a pastora Juliana e a pastora Gleva, nós andamos num carro abastecido por um anjo. Isso é totalmente possível. Eu estava no Novo Gama, fui pregar no Novo Gama. Quando eu terminei de pregar, irmãos, acabou o culto. Isso, perto de Brasília, Novo Gama. Quando terminou o culto, eu fiquei na porta conversando com o obreiro. Aí ele disse assim para mim, agora eu vou te contar aonde você está. E aí ele pegou uns números da revista Veja. Ele disse, você está no lugar mais perigoso do mundo. Naquela semana havia matado quatro jovens de 12, 13, 14 anos. Ele disse, sexta e sábado aqui, morre muitas pessoas. A violência, é tiro, é muito perigoso. Esse lugar aqui é mais perigoso do que o Iraque, mais perigoso do que qualquer país do Afeganistão. É o lugar mais violento do mundo, é onde você está agora. Irmãos, quando eu peguei o meu carro, eu ia para a casa da minha prima, que eu estava hospedado na casa da minha prima em outra cidade. Quando eu saí da porta, sabe como o diabo vem? E ele vem querer falar que você vai sofrer algum dano por causa de todo aquele relatório. Queridos, eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, que Deus vai levantar um povo aqui tão confiante que essa palavra é fiel e verdadeira, que eles vão desmantelar todo o relatório do inferno em nome de Jesus. Quando eu entrei dentro daquele carro, veio o relatório do inferno. O diabo veio com aquele relatório, veio com aquelas palavras para me oprimir. E eu me levantei, irmãos, e comecei a destruir o relatório do inferno. Eu comecei a confessar o Salmo 91. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. A tua palavra é escudo e pavês. A tua verdade é poderosa. A palavra do Senhor é poderosa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nenhum mal me acontecerá. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Cheguei na casa da minha prima, ela abriu 10 cadeados. Eu entrei. Ela disse, você veio sozinho? Eu disse, não. Meu carro está até pesado de anjo. Pensa num carro cheio de anjo. Pensa num carro que está rodeado de confissão. Porque a Bíblia diz que nós não podemos vacilar na confissão. Diga comigo, quando eu confesso a palavra, eu anulo todo o relatório do inferno. Vamos poder dar glória a Deus. Diga para o seu irmão, fala, se alguém falar que o seu negócio não vai dar certo, desmantela esse relatório do inferno. Confesse a palavra de Deus. Irmão, recebe o que é de Deus. O que não é de Deus, desmantela em nome de Jesus. Amém? Então voltando em Apocalipse capítulo 21, o versículo 7 diz assim: o vencedor herdará estas coisas,
E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Vamos ler mais uma vez? O vencedor. Cadê os vencedores aí, irmãos? Senta direito nessa cadeira aí, irmão, pelo amor de Deus, senta direito aí, apruma aí. Olha para o seu irmão, faz uma cara de profeta, como diz o pastor Heber. Diz: ei, você está olhando para um vencedor. Quantos vencedores nós temos aqui? Pelo sangue do Cordeiro. Mais que vencedor, irmãos, é aquele que não luta e recebe o título. Lá na cruz Jesus lutou para você, mas você que recebeu o título. Por isso você é mais que vencedor. Você não lutou, mas recebeu o título. Amém? Então, mais uma vez, o vencedor herdará estas coisas. Quantos vai herdar aqui a água da vida? Diga amém. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu estava aqui orando essa semana, estou com muita vontade. O Senhor está providenciando tudo para mim ir à África agora. Pelo menos 4 países na África. Eu estava confessando os recursos para essa viagem. Estava falando sobre algumas coisas que eu quero em Deus para os próximos anos. Um site para mim, uma série de coisas. E aí o Espírito Santo disse: para. Como assim para? Irmãos, você pode ouvir a voz do Espírito. Eu estava andando aqui, já tinha umas 4 horas que eu estava orando em línguas. E o Espírito Santo disse assim comigo: para. Eu disse: por que para? Lê Apocalipse 21:7. Aí eu li, não veio nenhuma voz. Aí eu li de novo, e fiquei o dia inteiro lendo. Estou desde aquele dia lendo. Aí o Espírito Santo veio a mim e disse: a maioria dos crentes, quando a Bíblia fala que eles têm herança em Deus, eles estão olhando para bem-estar, está orando, olhando para casa, para carro, milhões de dinheiro no banco, viagens internacionais, saúde, vida boa, família abençoada. E tudo isso faz parte. Mas o Espírito Santo disse comigo: Geraldo, a sua herança não é essa. Aí Deus veio e disse: a sua herança sou eu. Eu sou a sua herança. Vira para o seu irmão e fala: é o ruim de herança, hein? Deus é a nossa herança. Porque quando você creu, quem é que creu em Jesus? Quando você creu, você recebeu Deus como seu Pai. Você recebeu Deus como a sua herança. E agora, tudo é vosso. Salmo 24 diz que a terra e tudo que há na terra pertence a Deus. E se Ele é a minha herança, tudo é meu. Irmãos, o universo é nosso. Tudo está feito. E tudo é nosso. Você pode dar um pulo nessa cadeira e ficar em pé? Diga: tudo está feito. E tudo é meu. Quem aqui tem Jesus, irmãos? Então confesse: tudo está feito. E tudo é meu. Quem aqui foi injetado em Deus? Você foi. Faz assim comigo, diga: hoje, em Jesus, eu estou ligado. Eu fui implantado em Deus. Diga: eu e o Pai somos um. Diga: Deus é a minha herança. Irmãos, Deus vai fazer tanto milagre essa semana. Ergue a cabeça. Aleluia.
Ele é bom para com todos. É só você crer. É só você crer. Levante as tuas mãos e adore a Deus.